Olá, meus amigos, mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, também no oferecimento de Acarmax, colchões feitos em Gramado, tá? Ó, com um carnaval antecipado aí, viu? Super ofertas em 12 vezes sem juros. Vai lá na Acarmax, no Mato Queimado, ali junto à Racine X, e Neurofit, Academia Funcional e Acupuntura. Meu convidado hoje é o secretário de Trânsito, Thiago Procópio. Vamos bater um papo sobre a licitação do transporte público, tá vindo aí, e também fazer um balanço do Natal Luz, do desfile ali na rua, o que ele achou, qual é o resultado que ele traz disso aí. Vem comigo. Tiago, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, pra gente bater um papo aí, né? Boa tarde, Kaique. Boa tarde a toda a nossa comunidade que nos ouve e nos assiste. Obrigado pelo convite. Importante, uma pauta importante, transporte público. Costumo sempre dizer que nós temos um dado aqui muito interessante. A empresa que opera desde 1979. A Gramado Turismo? Então nós temos uma empresa que nos atende, mas nunca passou por um certame licitatório, né? Então, assim, é obrigatório, nós temos que ter uma empresa licitada. E agora sim, agora montamos um projeto aí para despertar interesse nas empresas virem participar, e temos convicção aí que o projeto ele é um projeto que vai atender a pelo menos 80% da demanda da nossa comunidade. Eu espero que seja muito bem aceito esse projeto aí. E o que muda essa licitação das tantas que já tiveram, que foram vazias, que as empresas não se interessaram, e aí vai ficando a Gramado Turismo, né? Isso, é um panorama total. O que acontece? Existe, Kaique, no transporte público, como em outros setores, o antes e o depois da pandemia. O transporte público, o foco dele é fazer o transporte de clientes, de passageiros. Mas o que acontece? Depois do pós-pandemia, houve um declínio gigantesco dos usuários. E isso não nós, de uma forma geral, a nível nacional e até mesmo a nível mundial. Então, o que acontece? O município entendeu que hoje não existe mais como as empresas se manterem, as empresas privadas ou até mesmo licitadas, se manterem sem um aporte, sem um subsídio, sem uma forma de equilíbrio entre o poder executivo, que é o responsável pelo transporte público, equacionando somente o número de passageiros. Então, nós fizemos, para a comunidade ter essa informação, nós transportávamos, antes da pandemia, 2019, aproximadamente 4.800 passageiros dia. Que é pouco, né? É pouco, mas para Gramado era um número razoável. Ele equacionava, ele equilibrava o custo-benefício. No pós-pandemia, nós chegamos a transportar 600 passageiros. Nós chegamos em 2021, quando nós fomos convidados a assumir a pasta, em 2021, com 6 ônibus rodando na cidade, com decretos, até mesmo do Estado, da utilização de somente 50% do número de passageiros, para evitar aglomeração. E automaticamente a empresa que presta serviço em Gramado, ela sentiu esse impacto, onde não houve um aporte, um subsídio do município. Então ela chegou a fechar 2020 com R$1.700.000 de prejuízo. Aí tu imagina bem, uma empresa particular, privada, fechando no vermelho, não existe forma de equacionar, muito menos de ter investimentos, melhorias. Então 2021 praticamente rodou com 6 ônibus, até o final de 2021 chegamos a 12 ônibus. O município interviu. De que forma? 2021 nós lançamos a passagem solidária, não sei se tu te lembra, foi uma parceria entre a Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Assistência Social, que o município comprou R$300 mil em passagens, e a Secretaria de Assistência Social fazia a distribuição para as pessoas mais carentes, para as pessoas que queriam consultar, né, ir ao hospital, para as pessoas que queriam retomar a sua vida em busca de emprego. Então, foi uma forma que nós tivemos de auxiliar a empresa com 2021 com R$300 mil. 2022, chegamos a 15 ônibus rodando na cidade, transportando média 1.300, 1.400 passageiros dia. 2023, chegamos a 22 ônibus rodando na cidade, implementando rota, buscando novamente atender alguns interiores.
mas chegamos no limite de 2.400 passageiros. Tivemos até nesse meio campo o tarifa zero, tu te lembra? Sim. Aos finais de semana, que era uma forma de auxiliar, né, a empresa para que ela conseguisse pelo menos se manter. Esse tarifa zero era para poder a prefeitura dar o aporte financeiro? Era para auxiliar. Como é que Porque sim, se é tarifa zero, a empresa deixou de ganhar também. Ela deixou de ganhar, mas ela teve garantido, certo? Porque eram os finais de semana apenas que a o tarifa prefeitura zero. pagava. Isso. E o final de semana é onde tem o menor número de passageiros. De segunda a sexta é um X passageiros. Na época, no sábado, transportava a média 1.200 pessoas. E no domingo, 800. Com o tarifa zero, as pessoas andaram mais. Desses 1.200 no sábado, nós chegamos a transportar 1.800 pessoas. E no domingo, média 1.300. Então, nós tivemos um acréscimo aí de 300, 400 passageiros no final de semana, por ser gratuito. Hoje está quanto o número de passageiros? Hoje nós beiramos 2.800 passageiros. Por dia. Por dia. Tá? Mas o que nós precisamos? E aí entra a questão do projeto. Índice passageiro quilômetro, IPK. Então, veja bem, para a comunidade entender. Uma passagem, um passageiro, R$ 4,90. 1 quilômetro. Tá? Vamos fazer uma média, R$ 6,00 um litro de diesel, tá? Motorista, manutenção, imposto. Então, não fecha a matemática. Nós precisamos ter 2 passageiros para 1 quilômetro rodado. Aí você pega R$ 4,90, certo? Para diluir em R$ 6,00 um litro de diesel, mais funcionário, mais imposto, mais manutenção. Então, aí equaciona. Se nós tivermos 2 passageiros por quilômetro rodado, nós fazemos hoje 70 mil quilômetros mês. Nós tínhamos que transportar 140 mil pessoas. Divide 140 mil pessoas por 30 dias, é o número de passageiros. Média. E dá quanto essa conta? Média, 5.500 passageiros. E não temos esse valor. Não temos, nós temos 2.800 passageiros. Então, esse projeto ele vem de 70 mil quilômetros, tá? Nós vamos para 130 mil quilômetros. Nós vamos ampliar mais. Nós vamos direcionar mais ônibus, mais rotas, mais horários. Para quem é usuário, né, que utiliza o transporte público, sabe que nós temos um eixo que vem do terminal rodoviário até a rodoviária e até o Mato Queimado. Seria um L. Esse projeto contempla terminal rodoviário, rodoviária Mato Queimado, terminal rodoviário, rodoviária e Carmiel. Nós temos um T. Por quê? Porque nós entendemos, Kaique, que nós perdemos muitos passageiros dia para a empresa que hoje oferece o transporte intermunicipal, que é a Citral. Por exemplo, a Citral para lá no terminal rodoviário e sai parando na avenida. Ele leva muitas pessoas do terminal rodoviário e ele desembarca na rodoviária. Seria o nosso transporte municipal? A questão é que nós não tínhamos esse fluxo, tá? Da rodoviária até a Carmiel, até a divisa com o município. Fica na rota do intermunicipal. Então ele fazia, as pessoas entram e descem, perfeito? Então com esse nosso projeto nós pretendemos resgatar uma média aí de 600 passageiros dia com essa linha. Mas vai proibir a Citral de continuar parando? Infelizmente o serviço, a autorização que a Citral tem do DAIA é fazer o intermunicipal. E como é que vocês vão fazer para que eles mudem essa... Assim que a empresa licitada, vencedora, começar a operar, a gente vai oficiar o DAIA, certo? Nós já tivemos algumas reuniões junto à superintendente e isso já ficou compreendido, tá? De que vai haver essa modificação. Se trata de perímetro municipal, se trata de transporte municipal. Até porque, Kaique, envolve dinheiro público. Então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. Quando a empresa dá déficit, a culpa é do município. Então nós temos que buscar as formas de equacionar essa conta. Mas 600 passageiros a mais vai dar 3.400 ainda está abaixo dos 5.500. Abaixo. E aí vamos de novo. 2021, voltamos da ressaca do Covid com 6 ônibus. E a educação retomou as aulas. Como é que tu equaciona isso? O Estado com aula às 7 horas da manhã e o município às 7h30. Então, a educação, emergencialmente, abriu rotas de licitação para o transporte escolar. Eu costumo sempre dizer, e tu está aqui, quantos anos tu está aqui?
11 anos. 11 anos. Então, tu sabe que quem estudou de 2019 para baixo, os anos anteriores, todo mundo se formou usando o gramaturismo. Não existia outra forma. Todo mundo utilizou. Certo? Uhum. Então, 2021, emergencialmente, a secretária de Educação teve que agir rapidamente, porque as aulas voltavam, as crianças já tinham perdido praticamente o ano letivo 2020, e foi feito os contratos emergenciais. O que acontece? O impacto disso hoje na educação é de 4 milhões e 200 por ano. Mas é que nós não tínhamos, o transporte público não tinha como atender, porque ele não tinha esse número de veículos mais. Tá? Então, esse projeto contempla, foi feito... Vai acabar o transporte municipal, escolar. Não é escolar. acabar, mas assim, minuciosamente, Kaique, nós traçamos todas as rotas que nós entendíamos necessárias para agregar o transporte público e o escolar, como foi até 2019. E aí o pessoal vai ter que pagar a passagem. Vai pagar a passagem. A educação, ela financia, ela subsidia a passagem para o aluno. Uhum. Só que em vez dela pagar o quilômetro rodado pro transporte escolar, ela vai comprar as passagens da empresa, como é feito, como sempre foi feito, e vai entregar para o aluno, e o aluno, então, continua sendo gratuito para os alunos. A diferença é que nós pretendemos buscar, média, 2.000 alunos. Nós transportamos hoje, na Gramado Turismo, que opera, 700 alunos ainda permanecem dentro do transporte público. Mas nós queremos buscar mais. Então, nós trabalhamos rotas e horários justamente para atender as questões escolares. Isso aqui que tu está vendo, hoje é suprido por transporte escolar. A diferença da legislação é que no transporte escolar a lei não permite que ingresse o adulto. Já diferente do transporte público, o adulto pode ingressar e a criança também. Então, veja bem, nós temos hoje uma linha para o interior, que vai lá buscar 5 crianças. Mas tem moradores lá. Só que eles não podem entrar no escolar, então na localização não tem forma nenhuma de vir. Como é que fica hoje o transporte público para o interior? Ele tem ônibus? Hoje nós temos algumas rotas, mas claro, Kaique, precisa se fazer uma expansão. Veja bem, como é que tu equaciona essa conta? Por exemplo, o Gramado, 60 anos, é isento de pagamento. Ele tem direito a fazer uma carteirinha. Na Lei Federal, 65 anos. Então, veja bem, eu desloco um ônibus hoje, por exemplo, Pedras Brancas e Furnas. Eu vou lá para buscar 5 alunos. E eu vou lá e trago 3 moradores. Desses 3 moradores, 2 ainda estão acima dos 60 anos. Então, como é que tu equaciona esse custo? Automaticamente vai dar prejuízo e o município vai ter que subsidiar. Então, o município vai continuar subsidiando? Vai, mas de uma forma diferente. Hoje é uma empresa precária. A gente chama precário porque não existe documentação, não existe um contrato, ela não é licitada. Não que o serviço seja precário. O serviço é muito bom. Pode-se melhorar, pode-se aumentar as questões que o projeto vai trazer. Uma empresa que não teve poder de investimento, automaticamente não consegue ofertar nada de melhorias. Por quê? Porque hoje não existe um contrato com a empresa prestadora. Ela está sob uma medida judicial de 2013, que ela tem que fazer o transporte até que uma empresa licitada ganhe um certame. Então, o que acontece? Hoje a empresa vai para algumas rotas do interior, não equaciona. Ela comprovou o déficit, mediante documentação do contador, toda carimbada, ela nos manda isso via protocolo do município, nós, município, mandamos para uma auditoria, feita a auditoria, que manda um parecer, dando parecer favorável ao contrário, especificando a prestação de contas, certo? E a partir daí o município pode fazer o aporte, ou seja, pode reembolsar. Hoje é em torno de 1 milhão e pouco por ano, né? Depende do déficit. Por exemplo, assim, nós tivemos aí, esse ano, questões das chuvas, cai o número de usuário. Então, a empresa transportou, digamos, hoje, 50 mil passageiros mês, mas precisava de 100 mil passageiros mês. Aqueles 50 mil passageiros é déficit. Então, 50 mil passageiros vezes R$ 4,90 vai gerar um prejuízo X. Comprovado mediante esse déficit, o município consegue fazer esse aporte. Então vai pegar lá, janeiro, fevereiro e março, deu 400 mil de prejuízo. A obrigação é do município, do transporte público. E a empresa, só que ela coloca o dinheiro dela, ela tem que protocolar o prejuízo, passar pelas auditorias, tem que passar por um projeto de lei na Câmara de Vereadores, para daí receber o seu dinheiro,
sem juros, sem correção, ou seja, ela financia o transporte público do município. E é isso que dificulta para qualquer empresa. E não é o foco de qualquer empresa privada. Então, o certame licitatório ele vem para isso. Ele vem no modelo, como hoje todas as cidades praticamente aderiram ou vão aderir, que é o quilômetro rodado, assim como é o escolar. Tá? Então, nós estudamos um projeto aqui, onde o quilômetro rodado ficou em média R$ 8,10. Para 130 mil quilômetros, nós vamos ter X custo fixo. Tá? Já sabe esse valor? Nós sabemos o valor. Tá? Vai girar essa operação aí aproximadamente em 9 milhões por ano. Por ano. Por ano. Tá? Então, média, vamos falar aí 4 milhões mês. Certo? Não, se é 9 milhões por ano... 700 mil mês. 700 mil tá? mês. Desses 700 mil, por exemplo, assim, 350 mil reais entrou em passagem. Tá? O restante o município paga. Não é nenhuma questão de subsídio, ele paga. E como é que essa licitação contempla reduzir a passagem? Se já não dá para pagar, como é que vai diminuir ainda o valor da passagem? Isso é o que nosso estudo mostra. Veja bem, nós temos que nos tornar competitivos. Tá? Então, nós entendemos que hoje, a R$ 4,00, a possibilidade de que as pessoas retomem a vinda para o transporte público é muito grande. Por exemplo, nós vamos ter uma concorrência com o intermunicipal. Tá? Hoje, eles têm um valor maior do que os R$ 4,90. Então, nós vamos reduzir para R$ 4,00, justamente para que as pessoas retomem a utilização. Isso já está no nosso custo, na nossa planilha, o impacto da passagem a R$ 4,00, mas se nós trouxermos 500 passageiros que nós perdíamos para outro transporte, se nós trouxermos 2.000 alunos de volta para o nosso sistema de transporte público, estamos com 2.500, com 2.800 passageiros dia. Mas isso é sim, né? É sim. Mas não é garantido, né? A princípio vai se tornar, Kaique, porque aonde nós tivermos essas rotas de transporte público, automaticamente não serão licitados os transportes escolares. Tá. Então é praticamente garantido. Durante esse ano, vamos passar pelo certame até que a empresa ingresse. Então, vamos dizer assim, que lá por junho está ok. Quando é que está previsto a licitação? Nós queremos entregar o edital dia 10 de fevereiro para o setor de compras e a partir daí ele vai abrir os prazos legais. Então, se tudo der certo, março nós teremos já uma empresa. Você acredita que teremos mais empresas interessadas ou vai continuar mesmo a Gramado Turismo? A Gramado Turismo se colocou à disposição de concorrer. Nesses moldes, se torna atrativo para qualquer empresa vir, porque é uma operação garantida. Tá? Claro. É garantida porque tem o subsídio do município. Exatamente, né? É uma empresa garantida, é quilômetro rodado. Não seria possível o município bancar esses 9 milhões por ano e ficar a tarifa zero todos os dias? Teria que se estudar. Hoje eu te digo que não teria condições. Nós sofremos aí com as chuvas, nós temos muitas obras para retomar, são valores estratosféricos aí, certo? Para retomar nossa cidade. Nós compramos o hospital. Sim, já foi pago. Já foi pago, mas tudo isso são grandes feitos. Foi feito 80 quilômetros de expansão de malha viária, levando aí o crescimento para o entorno do município. Foi feito investimento em cercamento eletrônico, escolas, postos de saúde. Então, assim, o prefeito Nestor, ele trabalha muito e com muita seriedade. Então, para agora, eu não acredito. É um custo além que não dá. Né? E nós não podemos esquecer, por exemplo, assim, vamos numa matemática a grosso modo. Se hoje a educação gasta 4 milhões e 200, nós temos um universitário que o município ajuda. Ficou em torno de 2 milhões e meio. Então, nós já temos só aí quase 7 milhões. Com uma operação de 4 milhões, de 10 milhões, nós já vamos a 17 milhões. Então, em 2 anos, nós compramos outro hospital. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Então, qual é a nossa matemática? Nós vamos gastar, por exemplo, 10 milhões aqui, mas nós vamos diminuir dos 4 milhões da educação, nós vamos diminuir 3. Né? Porque não vai acabar em 100% com o escolar. Mas vamos contemplar várias rotas para agregar esse serviço, tanto para o morador quanto para o aluno. E a tarifa zero está prevista voltar, pelo menos nos fins de semana? Não, nosso modelo hoje Kaique, nós conseguirmos
a ter uma empresa vencedora. A gente nota, assim, na audiência pública foi conversado com as pessoas que ali estavam, e eu acho que o primeiro passo para Gramado dar o passo inicial, aí que é depois de quase 40 anos nós licitarmos uma empresa. Tá? Nós temos que não dar que um não passo tenha inicial. tentado antes, tentou, mas Tentou, não mas teve não. procura, né? Então nós fizemos assim, um projeto bem equilibrado, que desperta a vontade das empresas participarem, tá? E também, Kaique, nós não conseguimos contemplar um todo, nós temos que ter um passo inicial. Por exemplo, esse projeto prevê nessas linhas arteriais, terminal rodoviário, rodoviária Carmiel, terminal rodoviário, rodoviária Mato Queimado, ônibus com ar-condicionado, é um avanço para Gramado. Tá? Aplicativo. O cara tá lá na parada, ele baixou o aplicativo, ele consegue ver onde é que está o ônibus, que horas vai chegar na parada. Vai ter isso? Sim, tudo está previsto aqui. Bilhetagem eletrônica. Tá? O cara consegue fazer a compra até mesmo pelo celular. Isso é legal. Então, assim, ó, ele vai vir, secretário, mas e o ônibus elétrico? Nós tivemos, Kaique, na NTP em São Paulo, estudando tudo isso com as maiores empresas, Caio, Marco Polo, Volvo. O que acontece? Nós deixamos fora desse projeto. Por quê? Porque um ônibus hoje elétrico, ele custa a média de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. Existe num projeto, no mapeamento, quando tu faz um projeto, as planilhas, a chamada depreciação. Então, automaticamente, isso eleva o custo do subsídio, o custo do quilômetro rodado. Tá? Por exemplo, um ônibus elétrico, a autonomia dele é 200 km. Mas 200 km, de repente, num plano, aqui que é subida e descida pela nossa topografia, ele pode produzir menos quilometragem, certo? O investimento para um abastecedor para abastecer esse veículo não é algo simples e prático. Nós precisamos ter essa capacidade energética, tem que existir todo um investimento e ele carregar a noite toda para fazer até então os 200 quilômetros no outro dia. Então ainda é prematuro para Gramado. E na licitação, como é que está a questão da exigência? Os ônibus têm que ser novos? Como é que tá? Isso, ele ficou numa média da legislação de 8 anos, média. Então tu consegue ter um ônibus ali 2014 e um ônibus 2025, ônibus zero, para te equacionar, para te equilibrar. Então são uma frota média 8 anos, são ônibus praticamente novos. Esses com ar-condicionado, praticamente eles vão vir zeros. Todos têm que ter ar-condicionado? Os das arteriais somente. Isso vai ficar média de 7 ônibus, que a empresa vai ter que adquirir. São 4 micro-ônibus rodando. A Jardim é prevista, a Jardim volta a ter transporte depois de todos esses anos sem um micro-ônibus com ar-condicionado, fazendo rotas específicas. No mesmo valor de R$4? No mesmo valor. Não existe mais o seletivo, que é o que eu acho que tu pensou. Porque era mais caro, né, o micro. Isso, não. Ele não existe mais o seletivo. Hoje nós temos o transporte público a R$4,90 e o seletivo a R$5,10. A R$5,90. R$1 mais caro. Na verdade, não. Nesse projeto não tem mais seletivo, existe somente o transporte público, que é ônibus e micro-ônibus. Os micro-ônibus, por exemplo, dentro da Carmiel, com ar-condicionado, pela questão de mobilidade, nós vamos ter uma rota que foi criada agora, nunca houve, que ela sai linha direta da rodoviária, passando pela Avenida das Hortênsias, fazendo o Pórtico 2, entrando na Curva da Farinha, subindo sentido Lago Negro. Nunca houve. Nós vamos ter um micro-ônibus transitando na Bruno Ernesto Higel, que é Lago Negro. Justamente porque a gente consiga trazer os nossos moradores também, né? e turistas também para a região central, por um custo de R$4, certo? Linha Marcondas, Vale dos Pinheiros, terá transporte público. Então terá um ônibus que sairá direto da rodoviária indo Vale dos Pinheiros, Marcondes, fazendo retorno e voltando em linha direta. O que nós cuidamos nesse projeto? Rotas curtas. Porque hoje se estica muito as rotas, então a pessoa entra, ela fica às vezes meia hora, 40 minutos dentro de um ônibus. Se ela está sentada já é uma situação, se ela está em pé é uma situação. Então a gente otimizou, fizemos rotas mais curtas, mas a frota não vai ficar parada. Por exemplo, saiu da rodoviária, sentido São Pedro, Mato Queimado. Quando ela terminou a rota, ela já começa com uma outra rota. Entendeu? Ela já entra, já sai Mato Queimado com sentido a Moura,
certo, para sair na IRS. Então, nós otimizamos as rotas para que consiga circular os ônibus com menor capacidade de passageiro, por serem rotas mais curtas, mas com tempo reduzido. Nós vamos ter rotas aí a cada meia hora, praticamente. Olha, o projeto é muito bom, viu? Vocês estão de parabéns e eu espero que realmente dê certo, que as empresas se interessem e que funcione, né? Eu acredito que sim. A Gramado Turismo, que a empresa já se colocou como pretendente, nós tivemos outras ligações, nos perguntando sobre o certame, nos perguntando sobre o projeto, nos perguntando. Então, a gente nota que já despertou a atenção a empresa de Santa Maria, empresa de Porto Alegre. Então, a gente nota que as pessoas aí estão olhando com bons olhos o projeto. Tá? E o que nós precisamos? Eu costumo sempre dizer, Kaique, que não existe projeto que o executivo faça que vá ter sucesso sem o apoio da comunidade. Então, assim, nós precisamos, comunidade gramadense, sair da estaca zero. Tá? Não é o projeto ideal, não é o 100%, não é o que poderia ser maior, mais ampliado, poderia. Mas hoje, com o recurso que nós temos, com a obrigação que nós vamos ter, tá? É um projeto muito bem montado, que vai haver uma expansão de quase praticamente 50 mil quilômetros mês, com veículos melhores, tá? Com coisas, com aplicativos, com bilhetagem eletrônica, que já existe, Kaique, em outros municípios e capitais há mais de 10 anos. Então, a gente conta com a comunidade, nós precisamos dar esse passo, que é o pontapé inicial sobre o transporte público, para que daqui 5 anos a gente consiga implementar. A implementação é muito bacana, foi importante eu falar isso. Tá? É um contrato, comunidade gramadense, então, a qualquer tempo, nós podemos solicitar a ampliação. Tá? Então, a gente vai fazendo o estudo daqui 6 meses, daqui 8 meses, tá? Houve a ampliação do asfalto, por exemplo, que está previsto aí um asfalto na linha Horn. Tá? Daqui a pouco, a gente sabe que vai ter demanda lá, vai ter um número de solicitações, a gente consegue aditivar o contrato, a gente consegue ampliar a qualquer minuto. Não é uma coisa engessada. Não, é uma coisa importantíssima, a gente consegue ir ampliando de acordo com a demanda, de acordo com as condições. Se realmente, Kaique, nós conseguirmos equacionar esses 5.500 passageiros dia, o investimento da prefeitura mensal é ínfimo. Ele até nem aparece na base de cálculos a partir daí. E aí está aí um dos motivos do porquê essa passagem é R$4. É para justamente oferecer um carro com ar-condicionado, mais horários, mais rotas, para que as pessoas retornem. Você já tem um prazo de quando que vai o processo todo é concluído e começa a valer esse contrato? O que nós imaginamos, tá? Até o dia 10 de fevereiro, acredito que nós entregamos o edital. Vamos falar em 45 dias, 60 dias, todos os trâmites legais e que haja um vencedor. Tá? Então vamos falar final de março, início de abril. E aí começa a implantação do sistema. Tá? Então vamos dizer assim que ele fique redondinho até o final de junho, início de julho, a gente esteja já com os ônibus circulando. Outro dado importante, nós bolamos isso aqui, Kaique. Tá? Os ônibus vão poder ter propaganda. 50% do ônibus é do município. O município vai explorar a mídia desses ônibus e também internamente. Não é a empresa? Não, é o município. Acho que eu posso virar aqui para ver se a comunidade... Então, a parte em branco é a parte traseira, certo? E a parte da frente, então, fica à disposição da empresa para que ela tenha a logomarca dela, o número do veículo. E como é que o município vai monetizar isso? Isso é um segundo passo. Tá? O projeto prevê 24 ônibus dentro desse projeto. Tá? Tudo aqui dentro do edital muito explicado, muito bem ajustado. E aí o município deve abrir, daqui a pouco, eu não sei ainda que molde vai ser utilizado para que a gente... São 24 ônibus, uma empresa só, um patrocinador só, vários patrocinadores. Então nós não chegamos nessa segunda etapa. Tá? Mas acredito que deva ser aberto um certame também para ver quem gostaria. Dentro dos veículos terá televisores, e também passarão os itinerários, passarão as rotas, passarão algumas imagens muito bonitas de Gramado, alguns pontos turísticos e também vai servir para divulgar algumas empresas. Tá?
Eu já vejo, eu já estou visualizando aqui, ó, diversas empresas aí com logomarca aí nos ônibus. E é uma forma de trazer recurso para subsidiar o transporte público. Então, nós pensamos em várias situações. Bom, acho que a gente conseguiu esclarecer aí bastante coisa dessa licitação do transporte público, que é necessário, e um projeto muito bom. A Prefeitura, a Secretaria de Trânsito, Planejamento, tá de parabéns, e a gente torce para que dê certo. Eu quero saber agora do Thiago, qual é a avaliação que você faz do desfile de Natal no centro, como é que foi para você? Eu acho que vocês tiveram muita dor de cabeça e muito trabalho. Tu sabe, Kaique, e agora o prefeito disse que não volta, né, para esse programa. Vai continuar. Tu sabe que, na verdade, assim, eu já falei isso antes e volto a dizer. Às vezes eu me sinto no local errado, porque eu prefiro ver a cidade cheia. Todo mundo. Então me dá trabalho para os agentes, para os orientadores, para a nossa equipe em geral, mas a gente tem aquela satisfação de saber que a cidade está sendo lembrada, ela está sendo visitada. Eu acho que foi melhor do que imaginavam, né? Foi melhor do que nós imaginávamos, tanto na questão da mobilidade por causa dos shows, mas claro que a gente sempre quer mais. A nossa cidade, a gente tem essa compreensão que ela precisa de mais visitantes, mais visitação. Então, a gente sentiu falta da cidade realmente travar. Mesmo com os shows na rua, a gente trabalhou para que isso não aconteça. Mas, assim, tomara que esse ano... Mas chegou a travar? Nós tivemos aquele feriadão que a cidade realmente inflou muito. Nosso pessoal estava em todos os cantos aí que a gente tinha alcance e realmente sinalizar e apitar não deu conta. A cidade realmente travou. Mas a gente vem de um costume aí, de uma lembrança de Gramado que era todos os dias dessa forma. Então, quando a gente pega assim alguns finais de semana, os feriadões, a gente já é corriqueiro para nós. E essa novo acesso do hospital melhorou muito. Melhorou muito. Isso é um avanço, sem dúvida. É como eu disse para ti, eu tenho uma verdadeira admiração pelo prefeito Nestor. Ele tem uma visão muito ampla. E eu acho que agora, assim, esse segundo ano, que começa agora em outubro de 2025, vocês com certeza aprenderam com alguns erros que vocês já não vão cometer. Com certeza. Né? Porque como era o primeiro em 10 anos, era tudo novo de novo. Com certeza. Né? Novo de novo. É um pleonasmo, mas é verdade, é tudo novo de novo. Mas eu acredito que vai ter novidade ainda. A Secretaria de Trânsito está elaborando um projeto para apresentar para o prefeito, uma sugestão, na verdade. Daqui a pouco, por que não a Borges de Medeiros? Falaram muito na Garibaldi também. A Garibaldi ela não tem metragem, Kaique. Hoje a via mais larga que nós temos... Por causa da largura, isso, não por causa do comprimento. Não, por causa da largura. Hoje, por exemplo, assim, depois o prefeito vai me cobrar isso aqui. Nós estamos desenvolvendo um projetinho para apresentar para o prefeito. Por exemplo, a Borges Medeiros é a única rua que nós temos que ela tem 17 metros. Porque ela conta com estacionamento dos dois lados, 2 pistas de rolagem e ela tem um canteiro no meio. Certo? Então é a via mais larga. Esse show que foi na Hortências conta com 15 metros, ou seja, a Borges tem 2 metros a mais em relação a Hortências. Mas mesmo contando com o canteiro no meio? Ou sem o canteiro? Não, sem o canteiro. A Borges, né? Então, 150 metros teve o percurso do desfile na Hortências. Na Borges tem 450 metros. Muito grande. É um desfile. Isso de onde até onde? Da Teobaldo Fleck até a rotatória da Hortências. Então, assim, seria um espaço razoável para um desfile. Mas só de um lado? Não. Dos dois lados? Dos dois lados, fechamento total. Então nós vamos apresentar um projetinho mais para frente para o prefeito. Mas se perde os arcos também, né? Mas aí que tá, e não estaria na hora da Borges receber os arcos? De repente, até o início do festival do cinema e pós o cinema, deixando o cinema e a rua coberta, aquele espaço. Ali pelo menos já teria um investimento a menos, que o prefeito até falou para mim numa entrevista, que precisa ampliar o número de lugares, porque 1.200 lugares não paga conta. Exatamente. Tem que ter uns 4, 5 mil.
Mas para isso tem que resolver a questão da fiação, Exatamente. que teria que ser subterrânea. E a Borges já não tem esse problema, que por isso que nós estamos montando aí até em primeira mão, ninguém sabe disso, nem mesmo o prefeito. Estamos ali, o secretário de Trânsito, Governança, para apresentar uma sugestão, porque fomos além. Tu imagina fazer um fechamento total pelo período de 90 dias. Por quê? Porque o sistema de mobilidade ele continua girando entre Hortências, Garibaldi, São Pedro e as demais transversais. Então não seria ruim o sistema. Nós teríamos a São Pedro ali, que querendo ou não querendo, seria a Pedro Benetti, seria um acesso. E nós teríamos a Rua Coberta do outro lado, que seria outro acesso. De repente, então nós vamos apresentar um projeto aí com arquibancadas fixas. Entendeu? Traria assim um conforto, uma comodidade, eu acho que cabe a Mas não vai tapar a visão da fachada das lojas, uma arquibancada? Depende da altura, já que tu tem 450 metros de extensão. De repente nem precisa arquibancada, pode ser cadeira. Pode até se analisar. E o mais interessante, no nosso estudo que nós vamos apresentar, as calçadas, os passeios públicos ficam livres. Porque em tese, 17 metros. Se um show precisa, o desfilódromo precisar de 7 metros para acontecer, sobraria 5 metros de cada lado. Fora o passeio público, nós estamos falando de pista de rolagem. Nesses 5 metros aí cabe o estudo, se é cadeira, se é arquibancada, de ambos os lados. Então, assim, estamos desenvolvendo isso aqui, vou apresentar para o prefeito. Para a mobilidade urbana seria uma ótima ideia, porque fecharíamos... Vai travar menos. Com certeza. Porque não tendo a Borges. O sistema ficaria aberto. Então, estamos estudando aí para apresentar essa proposta. E o prefeito, ele é visionário. Se ele entender que é na Hortências e que tem que fazer obra, ele vai fazer obra. O importante é manter a nossa cidade aí, uma boa visibilidade, lá fora, para que a gente traga aí visitantes do município. Muito bem, gente. Conversei então com o secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, Thiago Procópio, trazendo aí as informações da licitação de transporte público e trazendo aí em primeira mão esse projeto de repente, o desfile 2025 ser na Borges e não na Avenida das Hortências. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar, a gente vai trazendo as informações para vocês. Obrigado, Thiago. Conte com a gente, que você precisar de divulgação, a gente está à disposição. Obrigado, Kaique. Obrigado à comunidade. Secretaria de Trânsito fica na rua Sumi Hoffman, atrás da prefeitura, ou seja, anexada à prefeitura. Estamos sempre à disposição lá, é só chegar que vai ser atendido. Grande abraço a todos. Até a próxima.